Para o segundo episódio da nossa série, 2 ou 3 coisas que Shakespeare poderia ensinar aos políticos brasileiros, eu proponho a leitura de 2 cenas de Ricardo III, uma das peças mais importantes de Shakespeare e que tem o que talvez seja o maior vilão do seu teatro. A peça trata, como vocês se recordam, da ascensão e da queda do Duque de Gloucester, que é coroado como Ricardo III. No final da peça é assassinado e surge uma nova dinastia, a dinastia dos Tudor, que é a dinastia da Rainha Elizabeth. Portanto, nesta peça, e em alguma medida, é uma cortesia do Shakespeare à dinastia na época reinante, a dinastia Tudor. A peça principia por um dos monólogos mais importantes do teatro shakespeariano. O vilão, Duque de Gloucester, futuro Ricardo III, ocupa a frente do palco e fala diretamente com a audiência. Uma importante novidade. No teatro elisabetano, o vilão, em geral, ficava atrás do palco ou, no máximo, no centro do palco, nunca na frente, dirigindo-se diretamente à audiência. A peça principia assim. O inverno de nossa desventura já se transformou num glorioso estio graças a este sol de York. E todas as nuvens que pesavam sobre nossa casa jazem sepultadas nas profundas entranhas do oceano. Nossas frontes estão cingidas pelas coroas da vitória. A referência é muito clara. O "This son of York" é um trocadilho. Tanto é o filho do York, o Eduardo IV, que quando a família York derrota a família Lancaster, torna-se rei, quanto o próprio sol desta família, porque ele assume o poder. Portanto, este deveria ser um tempo de festa e de celebração, um tempo de paz. Não é o caso. Mas não pensemos que se trata de uma política antiga, de uma política do período elisabetano. O mesmo ocorre na política brasileira hoje. Na época das disputas eleitorais, todas as coligações são muito unidas. Na época do Fernando Henrique Cardoso, PSDB e PFL eram irmãos. Hoje em dia, PT e PMDB são irmãos gêmeos. A partir do momento que chegam ao poder, as disputas internas principiam. E essas disputas internas respeitam a que princípio? O que nós vimos na nossa análise do Rei Lear. O poder é a autoridade para distribuir os benefícios do Estado. Prossegue então o Duque de Gloucester, que não está nada contente com a paz e a serenidade da vitória. Diz ele: eu, disforme, inacabado, enviado pela natureza antes do tempo para este mundo dos vivos, terminado pela metade, pois bem, já que não posso mostrar-me como amante, resolvi portar-me como vilão e odiar os frívolos prazeres deste tempo. Essa é uma passagem-chave, e eis a razão pela qual eu propus que nós podemos ver no Ricardo III o que talvez seja o maior vilão do teatro shakespeariano. Não porque ele seja especialmente mais maldoso do que outros, mas porque, ao contrário, por exemplo, de um Iago que dissimulava, como na famosa frase do Iago, dita logo no primeiro ato da peça, Otelo, diz o Iago: I am not what I am. Eu não sou o que sou. O que ele quer dizer com isso é que ele sempre dissimulará as suas intenções. Ricardo III não. A sua deformidade física, por assim dizer, é como se fosse uma fotografia das suas intenções. Todos sabem que o que ele deseja é o pior para todos.
Todos sabem que o êxito que ele deseja é a morte dos irmãos e que ele chega ao poder da Inglaterra. E, de fato, o Duque de Gloucester, ainda que temporariamente, transforma-se no rei Ricardo III. Ora, se tão disforme, se tão óbvia a sua intenção, como é possível que ele tenha chegado ao poder? Eis a pergunta que Shakespeare nos faz. E responde numa das cenas mais desconcertantes do teatro ocidental. É a segunda cena do primeiro ato. Ora, a família Lancaster perdeu a guerra. O rei Henrique foi morto, o príncipe Eduardo também, e há uma viúva, a Lady Anna. O Ricardo III, ainda Duque de Gloucester, se apresenta no enterro do pai e do esposo e a conquista. E o diálogo entre eles é revelador. Diz Lady Anna: não mataste este rei? Concordo, responde Gloucester. Concordas, porco espinho? Oh, ele era gentil, brando e virtuoso. Tanto mais digno do rei do céu que o conserva. Está no céu, onde nunca chegarás. Responde o Duque de Gloucester: deixai que ele me agradeça o favor que lhe prestei. E tu só nasceste para o inferno. Não, para um outro lugar, se permitirdes que vos diga. A Lady Anna, incrédula, responde: alguma masmorra. O futuro rei diz: para o leito de vosso quarto. Ora, essa cena é uma cena altamente improvável. Ela é uma cena inverossímil. Como é possível que o Ricardo III se apresente para a viúva no enterro e a conquiste? No final da cena, ela aceita um anel de noivado. O êxito é tão improvável que o próprio Ricardo III, numa famosa cena, diz: apesar de tudo, e ainda assim, a conquistei. Ora, o que nos diz Shakespeare? Eu proponho para a nossa reflexão. Shakespeare, depois de definir a dinâmica do poder em Rei Lear, está mostrando em Ricardo III que o poder é um imã que atrai a todos. A promessa do poder, a promessa da distribuição dos cargos, recorda os acordos da política brasileira. É possível atrair a todos, é possível reunir o improvável. Fernando Henrique Cardoso governou com Antônio Carlos Magalhães. Luiz Inácio Lula da Silva governou com José Sarney e Renan Calheiros e obteve o apoio do Fernando Collor de Mello. Tudo é possível, porque o poder é um imã que a todos atrai. No sistema político, o poder é o sol. Em torno a ele, todos gravitam. Geralmente se interpreta a deformidade de Ricardo III como uma metáfora das suas inclinações morais. É uma leitura possível, mas é fraca. A deformidade de Ricardo III é muito mais do que isso. A deformidade de Ricardo III é uma fotografia do sistema político cuja dinâmica é a distribuição dos benefícios do poder. Nós temos na política brasileira muitos duques de Gloucester, que tudo fazem, tudo fariam para se transformar em Ricardo III. Eles só não devem se esquecer que o poder de Ricardo III é temporário. Rapidamente ele o perde. Ora, mas se o poder pode conformar a todos a sua imagem e semelhança, qual a ética possível do poder? É o que veremos no próximo episódio, lendo Macbeth.